porque é o mesmo assunto, mas eu vou abordar com algumas coisas que não tinha abordado naquele tempo, porque fazem anos, e eu cresci agora, e sou anos mais velho, e mais maduro, e mais inteligente, embora com menos cabelo. Eu trocaria a minha inteligência por cabelo, um pouquinho, sabe? Eu trocaria um pouco da minha inteligência com dinheiro, por exemplo, por essa área aqui, ó. Essa área aqui, ó. Here you go. Seria demais. Brethren, hi! Nós recebemos uma sugestão de um dos nossos ouvintes mais fiéis, Sr. Petsus Kui, que nós fizemos já um vídeo numa coisa que ele tinha pedido. O cara tá sempre aqui. Se tem um badge de mérito de pessoa que segue o Mr. Maia, ele merece ela. Ele vai estar aqui embaixo no comentário, sem dúvida, falando: eu sou o Petsus Kui. Quem quiser saber quem ele é o cara que tem uma foto assim, ó. E ele perguntou sobre a palavra to, que vai muitas vezes inexplicavelmente depois de um verbo. Ele vê o to depois do verbo e não sabe por que ele vai lá. Eu quero falar sobre isso hoje. Mas esse to vai depois de um verbo pelo mesmo motivo que muitas vezes o it vai depois de um verbo. Então eu tenho que falar sobre quando o it vai e sobre quando o to vai. Mas, para falar sobre quando que o it vai depois de um verbo, eu tenho que falar sobre esse poder excepcional que o it tem de estar em lugares que nós faladores de português não conseguimos entender por que ele está. Então eu tenho que falar de novo sobre o it. Se você é um fã do canal do Mr. Maia, primeiramente obrigado por isso, né? Legal ter fãs. E se você ouviu as minhas coisas que eu falei já e já viu vários vídeos, você sabe que nós falamos sobre it antes. Aqui está uma tentativa de ser um pouco mais sucinto e abordar novamente da maneira melhor, palavras mais legais, a palavra it, para preparar vocês para a aula sobre to e it, que vão depois de um verbo muitas vezes inexplicavelmente, daqui a 2 dias, se esse vídeo sair na terça, que deve ser o caso, porque sempre sai na terça e na quinta, né? Exceto quando não sai at all. Not a good joke. Not a good joke. Eu quero jogar com vocês o jogo do quem fez. Eu vou dizer uma ação e quero que vocês me digam quem fez ela. Eu espero que eu já não tenha feito isso antes, porque senão seria uma repetição sem vergonha nenhuma. Mas nas aulas que eu dou para meus alunos, eu faço e é bem divertido, tá? Então eu vou dizer um verbo e quero que você me diga quem fez. Eu não vou te ouvir, mas depois eu vou dar a resposta. Vou dar uns segundinhos, tá? Ou não dou um segundinho, ele pausa o vídeo, o que eu faço? Dá um segundinho. Um segundinho? Tá. Jogamos. A resposta é nós jogamos. Precisa. A resposta é você, ou ele, ou ela. Quero. Eu quero. Entendemos. Nós entendemos. Certamente você acertou todas elas. E se você não acertou, tudo bem, nada de errado com isso. Agora eu quero fazer a mesma coisa em inglês, tá? Tente me dizer quem fez a seguinte ação. Need. O legal é que você podia falar qualquer pessoa, porque esse é o problema do verbo need e de todos os verbos em inglês, não muda de pessoa a pessoa. Ou seja, o verbo não dá a dica. Não tem como eu saber quem que faz essa ação. Então eu preciso sempre colocar a pessoa que faz. Em português eu posso falar assim, ó, preciso ir. E todo mundo sabe que trata-se de eu. Em inglês eu não posso falar need to go, porque a palavra need não dá dica nenhuma. Preciso ir tem que ser I need to go. Nós precisamos sempre colocar a pessoa que faz a ação, senão não vamos saber quem é. O verbo não diz. Agora imagina uma cultura que faz isso por séculos. Ela estaria muito acostumada a colocar um sujeito em todas as ações que ela coloca. Que ela fala, escreve e passa. Inclusive aquelas que não têm sujeito nenhum, como por exemplo, fenômenos meteorológicos. Eu sei que tem um U a mais aí. Do céu, fenômenos do céu. E é por isso que está chovendo é it is raining, porque eles têm o costume de colocar um sujeito em tudo, e eles acabam colocando em coisas que obviamente não tem ninguém que faz, como por exemplo chuva ou neva. It is raining, it is snowing. Esse it que vai antes do verbo é parte da regra que todo verbo precisa sempre ter um sujeito no inglês. Pelo que eu falei antes, porque senão você não vai saber quem fez ele. Então, quando você tem um verbo que não tem sujeito, é uma boa ideia colocá-lo. Pode muito bem ser que é um verbo que nós sabemos que é o sujeito. Numa frase como, por exemplo, eles trabalharão conosco, mas querem mais dinheiro. Nesse final, mas querem mais dinheiro, podia ser colocado bem soltamente como but want more money, mas é uma boa ideia colocar o sujeito, fica estranho se você não deixar. E fica sendo they want more money. Como que eu sei que o sujeito é they? Porque a frase começou com eles, então é tranquilo. Agora, se nós temos um verbo que não tem sujeito nenhum, como por exemplo, eu gosto desse curso, mas demora 2 horas. Meu Deus do céu. I like this course, but it takes 2 hours. Porque o sujeito aqui não é homem nem mulher, seria o curso. E eu podia falar o curso de novo. I like this course, but the course takes 2 hours. Mas se eu quiser, eu posso substituí-lo por um ele que fica sendo esse. O que eu não posso fazer é não deixar nada. Um verbo precisa ter alguém que o faça. E a propósito, se você tem problemas com cursos que demoram demais, que tal um curso que demora o quanto você precisa? MrMaia.com.
Eu não tenho cara de pau pra isso, sabe? Honestamente, quem não tá ligado, nós temos um website que tem um livro interativo que mostra todas as regras que eu explico aqui, de maneira coesiva, para que você possa ir periodicamente aprendendo mais e mais e construindo o seu inglês. mrmaia.com.br. Depois do fim desse vídeo eu vou falar de novo, mas tá aqui no meio porque nós queremos que vocês tentem e comprem o curso, então. E esse é o motivo que a palavra it vai antes de verbos. Agora é muito importante saber o que não é o motivo que ela vai antes de verbos, para ser traduzida como isso. A palavra it em inglês não é isso. E eu creio que isso foi um dos maiores temas sobre a aula que eu tinha feito anteriormente. Quando vocês verem, por exemplo, it is raining, não digam isso está chovendo, porque no português não faz sentido nenhum. E nem é a palavra isso, é só está chovendo e o it tá ali porque ele precisa estar. Então saibam disso. Todo verbo vai ter que ter um it antes, se não tiver um sujeito nele. E claro, se não for presumido que é um homem ou mulher que fez esse verbo, né? Está chovendo, it is raining. Está nevando, it is snowing. É fácil, it's easy ou it is easy. Não é difícil. It isn't hard, ou it's not hard, ou it isn't difficult, ou it's not difficult. E se eu vou fazer uma pergunta, eu vou tratar esse sujeito como eu trataria qualquer outro. Eu vou colocar o super antes. Então, está cedo para ir embora? Is it early to leave? E fica sendo assim. Aí você fala, tá, mas eu posso intercalar pelo menos esse ele e esse it com o this? Também não. Você vai falar o this quando você precisa falar a palavra isso, e você vai falar a palavra it em outros momentos. Agora, quando? E fica complicado agora, né? Então presta atenção. Vou fazer assim porque eu sou harta foda. Ai meu Deus, hiper aberto, ninguém nunca vê. A palavra this e that, como por exemplo this car, that house, the job, são artigos, eles funcionam para apontar uma coisa. Se eles estão apontando uma coisa, vai comigo, fica comigo. Se eles estão acenando para um objeto, ou referindo-se a um objeto, o motivo para eles precisarem estar lá é que o objeto não tinha sido mencionado na conversa ainda. É por isso que eu tive que me referir a ele. Eu não posso começar uma conversa do nada com você e falar assim, ó, meu, eu tô muito feliz que ele tá melhor. Porque você não saberia quem é. Você ia falar quem? Eu ia ter que começar falando da pessoa e depois eu podia falar ele e ela porque eu já falei da pessoa pra você. Eu estou muito feliz que esse médico está melhor do que ele estava semana passada. Aí eu posso falar ele e ela porque eu já falei o esse médico. A palavra this precisa ser a maneira que você usa a primeira vez que você fala sobre uma coisa. Não começa com it. Porque se você começar com it, a pessoa não vai saber do que você está falando, exceto se você apontar pra coisa. Mesmo assim, de primeira, numa conversa, I have to take this to my mother's house. This é o apresentador. Depois que você falou a palavra this, aí você pode ir falando sobre o it, porque é isso que um ele e ela faz. Eles funcionam pra você voltar a pensar na coisa em questão sem ter que falar ela. Então é aí que você fala a palavra this. Quando você apresenta uma coisa na conversa. This car, that house. E depois, apenas depois, você tem a liberdade de trocar por it, sem deixar que a pessoa fique totalmente confusa. E se você falar it de cara, como é que eles vão saber o que é? É isso. Review! Primeiramente, it não quer dizer isso. Eu enfatizei isso na última vez que falamos sobre it e vale a pena ser enfatizado de novo. Quando você quiser falar isso, this ou that, dependendo do como onde está, o qual propósito, nós temos um outro vídeo sobre isso também, que vai ser refeito? Talvez? Todos os antigos vão ser refeitos. Todos os antigos vão ser refeitos, com a nova roupagem. E com comercial deles também. Quero ver que eu faço assim e aparece hoje. Alright. It não significa isso. It existe por causa de uma necessidade gramática. Que já que o inglês não diz no verbo quem faz a ação, o povo teve que falar a pessoa que faz a ação sempre. Com tudo isso acontecendo por tanto tempo, virou costumário, eles agora não conseguem falar um verbo sem isso. Verbo tem sujeito. E muitas vezes verbo que ninguém faz, vão ter um it antes. Ah, adendo. Existe uma vez que você fala um verbo sem sujeito, sim. É o modo imperativo quando você manda alguém fazer alguma coisa. Vá, go, trabalhe, work, jogue, play. Curta, like, compartilhe e share. Você curtiu? Agora que eu dei a intenção da coisa, vocês sabem o que eu quis fazer, né? Então façam. Então esse it está ali por esse motivo. Um verbo tem que ter um sujeito. E uma vez que está lá, você trata ele como um sujeito normal. Numa pergunta, vai o superverbo antes, blá 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 blá. mrmaia.com.br. Check it out. Várias regras, muito 10, muito bonitinho, cara. Eu sei que é estranho falar bonitinho, mas é muito bonitinho. Altos fofo, o nosso website ali. Vocês podem ter todas as suas dúvidas de gramática resolvidas no livro que eu escrevi. Vão lá e vai ter cursos novo do lado. Cliquem, entrem, chequem, comprem. E todos nós estaremos felizes pra caramba. Eu também tenho uma banda chamada Robbery, aqui, youtube.com/robberyband. Se vocês gostam de rock, deem uma olhada. Curtam os vídeos, compartilhem. Logo estarei com outros projetos também, porque eu não paro nunca. E com mais vídeos também, acho que depois de amanhã, falando sobre a palavra to e it depois de uma ação. Muito provavelmente com essa mesma camisa, porque eu vou fazer ele agora mesmo. I'm Mr. Maia, behind the cameras, Mr. Borba. Peace. Stay strong.